Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu irei falar sobre 3 técnicas de corte de cabelo, que é o degradê, o desfiado e as camadas. Eu vou tentar, então, mostrar para vocês qual é a diferença entre cada uma dessas técnicas de corte. Eu falo isso porque eu notei que quando minhas clientes vêm, querer cortar o cabelo, ainda há algumas dúvidas, entre esses cortes. Muitas vezes elas acabam se confundindo um pouco. Muitas vezes elas pedem, Mari, faz um degradê. Eu vou lá e faço o degradê e de repente elas ficam achando estranho porque ela queria que eu mexesse na parte de trás. Aí então é que eu venho conversando com ela, eu venho entender que ela estava se referindo às camadas e não ao degradê. Quer dizer, ela acabou se confundindo um pouquinho, entre o nome, entre as técnicas de corte. Então, para que não haja mais nenhuma dúvida, sobre cada um desses cortes, então eu vou falar para vocês, o que diferencia cada um deles. É lógico que os profissionais da área, os cabeleireiros que me acompanham aqui no canal, sabem muito bem, diferenciar, cada uma dessas técnicas. Mas para quem não é profissional da área, para quem não é cabeleireiro, vai poder agora então diferenciar bem cada uma dessas técnicas, Eu vou tentar mostrar para vocês, cada uma delas. Bom, mas antes, caso você seja novo aqui no canal, se você é a primeira vez que você está me vendo, então prazer, meu nome é Mariana Colatinho, seja muito bem-vindo ao meu canal. Então já se inscreve, ativa as notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades. E caso você já seja inscrito, é só deixar o meu curtir, viu? Custa nada, gente, me ajuda bastante. Então é isso, então bora lá agora falar sobre essas 3 técnicas, mas antes, roda a vinheta. Bom, pessoal, então vamos lá, falar um pouquinho sobre a diferença entre essas 3 técnicas de corte, certo? Bom, como eu não estou com nenhuma modelo aqui e o meu cabelo também está sem degradê, está um pouco sem corte, não está dando para mostrar, então eu vou deixar uma foto aqui do lado, mais ou menos de cada uma dessas técnicas de corte, para que vocês possam ver e identificar bem. Bom, vamos começar então falando sobre o degradê. O que seria um degradê? Bom, geralmente o degradê ele é trabalhado nessa área aqui da frente da cabeça, de orelha a orelha, geralmente é com esta região que nós fazemos o degradê. Ele é um corte bem frontal mesmo, onde essa palavra degradê ela vem de uma mudança, seja de cor ou de comprimento. O degradê de cor nós observamos bastante no ombre hair, Nós vemos essa graduação de cores, ou essa mudança de cores que vai do escuro ao claro. Então ele começa escuro e gradativamente ou gradualmente o cabelo vai clareando ao longo do cabelo. Então essa mudança de cor é um degradê de cor, E o degradê de corte é justamente com relação ao comprimento. Ele começa curto, dependendo do gosto da cliente, pode começar na altura da franja, pode começar no queixo ou abaixo, Então ele vai começar em determinada altura e gradativamente ele vai crescendo, vai se alongando, até encontrar o comprimento de trás. Então isso é um degradê, gente. É onde a gente mexe nessa parte da frente da cabeça, fazendo essa técnica aqui, aonde o cabelo começa curto e gradativamente ou gradualmente ele vai se alongando. Isso é um degradê, como vocês estão vendo aqui. E quando a gente faz uma escova modelada, que modela esse cabelo assim para dentro, mostrando bastante desse corte, a gente fica muito lindo mesmo. Geralmente esse corte é bom também para quem não quer mexer muito no comprimento de trás, então faz essa técnica aqui na frente, nesse corte na frente degradê, que realmente já vai dar um ótimo visual, vai ficar bem interessante, bem moderninho, bem legal. Bom, isso é o degradê. Então, o que é então camadas, As camadas já é uma coisa um pouquinho mais fácil de compreender, pois já é um corte bem antigo, muito falado. E inclusive no último vídeo eu falei um pouquinho sobre camadas, Bom, então vamos lá. As camadas, elas geralmente se concentram na parte de trás da cabeça, diferente do degradê, que é mais frontal. As camadas geralmente é mais na parte de trás da cabeça. O que caracteriza bem umas camadas é justamente mechas sobrepondo umas sobre as outras, Então é isso, mechinhas de cabelo que vai se sobrepondo umas sobre as outras, isso são camadas. E as camadas, elas são bastante organizadas, digamos.
ela tem uma altura determinada pela cliente. Ó, eu quero as camadas até aqui, né? E de acordo com o cabelo dela, né? Se é que é possível realmente fazer. Então, né? Ela vai ter uma altura determinada para ela começar e para ela terminar. E o profissional, quando ele começa a trabalhar as camadas em um determinado ângulo, ele tem que trabalhar nesse mesmo ângulo a cabeça todinha, ou seja, né? Começando de um lado, vai terminar do outro lado no mesmo ângulo, para que ela fique bem uniforme, bem certinha, né? Comece e termine, né, na mesma altura. Então, as camadas, né, elas são um corte, digamos, um pouco mais certinhos, né? Aquele corte assim, que tem um ângulo definido, que tem uma altura definida pela cliente, é lógico, né? E que você vai trabalhar daquela mesma maneira. Então, ele vai ficar bem certinho, né? Onde começa e onde termina as camadas, na mesma altura, no mesmo ângulo. Sei que vocês estão entendendo, como vocês estão vendo aqui, né? Então, fica essa coisa bem certinha, ao contrário, então, do desfiado, que é uma outra técnica que é diferente das camadas, que é uma coisinha bem certinha, que tem aonde começar, onde terminar, o ângulo, né, exato. O desfiado não. O desfiado é um cabelo que você vai repicando, que não tem uma altura exata. Você repica aqui, repica, né, por lá. Você não tem um ângulo, né, para puxar, que você vai começar e terminar naquele ângulo. Não tem nada disso. Então fica um corte bastante desconectado. Essa é a intenção do desfiado, né? É não ficar nada muito certinho, né? Então acaba não deixando nenhuma marcação. Ao contrário das camadas, que é uma coisa bem marcada, o desfiado, gente, a intenção é não deixar nenhuma marcação, ele ficar todo, né, desfiado. Esse desfiado, ele é muito usado para quem gosta de baixar um pouco do volume do cabelo, né? Acaba dando mais leveza ao cabelo. Aquelas pessoas que têm bastante cabelo desfiam um pouco, né, sem deixar nenhuma marcação, e acaba removendo boa parte do cabelo. Já ao contrário de pessoas que têm pouco cabelo, deve evitar, né, desfiar o cabelo, porque dá ainda uma aparência de cabelo mais ralinho e menos cabelo. Então, pessoas que têm pouco cabelo devem evitar os desfiados. Bom, gente, então é essa a diferença entre cada uma dessas técnicas. Deixa eu virar aqui. Então, é essa a diferença entre um degradê, camadas e desfiados. Bom, espero que vocês tenham compreendido, tenham, né, entendido. Para quem não é profissional da área, é óbvio, né, gente, que ainda tinha algumas dúvidas a esse respeito. Espero que eu tenha ajudado a tirar algumas dúvidas. E se gostou do vídeo, já sabe, né, gente? Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, meus amores. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!